Eu sou a Prof. Lara e no vídeo de hoje nós vamos ver sobre desenvolvimento de jogos. É um pouco da metodologia que a gente vai ver hoje. Então é um pouco de lógica de programação, planejamento de jogos, conhecer a ferramenta Construct e um pouco de uma atividade prática. Então para a gente ver um pouco, para mexer com uma ferramenta como o Construct 3, é interessante a gente conhecer um pouco de lógica de programação. Então, para a gente conhecer um pouco da lógica de programação, tem alguns conceitos importantes que a gente tem que saber. Eu indico o livro Lógica de Programação, do professor Paulo Silveira e da Adriano Almeida, né, para vocês conhecerem. Alguns conceitos importantes é o conceito de variável e de objeto, certo? Então, é muito importante que a gente tenha variáveis, o conceito de variáveis, porque a gente vai usar variáveis ao longo dos nossos projetos no Construct. Por exemplo, a gente tem uma variável pontos que a gente queira estar armazenando quantos pontos no meu jogo a gente vai ter, né? Então, ter uma variável pontos, então a gente vai criar a variável ponto, né? Um objeto, né? Também é muito importante ter conceito de objetos. Por exemplo, nós temos o objeto jogador, que vai ser um pinguim, né? E nós vamos ter um objeto aqui, por exemplo, morango. E aí nós vamos ter dois objetos criados, né? Então, o fluxo da informação, aqui que nós temos aqui as coisas acontecendo, né? E uma estrutura condicional aqui, por exemplo, o jogador, ao colidir com o morango, né? Se ele colide com o morango, né? Isso é uma estrutura condicional, então se o jogador colidir com o morango, se sim, então a variável pontos recebe pontos mais 1. Se não, pontos recebe pontos menos 1. Ou não acontece nada, enfim. E aí, a gente mostra o variável pontos, né? O resultado de pontos. Ou não acontece nada e vem direto para pontos. Enfim. Então, esse é um fluxo de informação que vai acontecendo ao longo de um programa. Então, isso aqui é importante a gente estar claro. E toda a nossa programação mais ou menos se foca em torno disso no Construct 3. O HTML5 é uma alternativa para desenvolvimento de jogos, tá? Principalmente no mundo mobile. Tem como vantagem criar jogos de plataforma, certo? Então, esses jogos do tipo Super Mario, né? Mas também tem opções de jogos sem plataforma, né? Jogos 2D, né? Você pode criar jogos também do tipo RPG, jogos de simulação de tabuleiros, né? E por aí vai, não tem muitas restrições do que você pode estar criando, tá? Para leigos em HTML5 e que também não conheçam muito de linguagem de programação, essa ferramenta Construct é bem indicada, tá? E aí a gente pensa, então, para a gente desenvolver o jogo, o que a gente precisa? Primeira coisa, planejamento. Muito importante que a gente tenha, claro, um planejamento. Então, a gente deve pensar num tema para o jogo, objetivos, né, geral e específico, uma história para o jogo, um roteiro para o jogo, né, coisas que podem acontecer ao longo do jogo, os sprites, né, que são o quê? Os nossos objetos, né, podem as imagens, os personagens, né, cada objeto que a gente vai ter no nosso jogo, o background, né, são o fundo, né, os tiles que a gente chama, que são os quadradinhos que ele vai pular, onde ele vai andar, né? As telas do jogo, que são os storyboards, né? Tudo que a gente vai criar. E a implementação em si que a gente vai desenvolver. Então, quando a gente for realmente implementar, é muito importante que todo o planejamento esteja montado. E aí a gente vai desenvolver o jogo. Por isso que a gente diz que na programação, 60% é planejamento. Os outros 40%, então, é programação em si. Então, algumas particularidades do programa, dá para criar vários tipos de jogos, né, como vocês viram, né, jogos de plataforma, jogos de quiz, né, de perguntas e respostas, um jogo interessante, assim, que deu nome à ferramenta, né, que chamou muita atenção foi o Flappy Bird, né, o Space Invaders, o Mortal Melon, né? Então são jogos que tornaram a ferramenta bem famosa, né? E disseminou ela bastante. E aí, então, a gente trouxe um exemplo prático para a gente começar a trabalhar. E aí, a primeira coisa, então, como eu disse para vocês, a ideia é pensar num projeto, né? No planejamento do nosso jogo, então, a gente deve pensar no tema, objetivos, história, roteiro, sprites, background, tela do jogo e implementação. E aí, de tema do jogo, a gente pensou, então, uma alimentação saudável, né?
Objetivo geral, então, e específicos, a gente pensou então em realizar, a ideia poderia ser, né, realizar um jogo de plataforma sobre alimentos saudáveis para estimular crianças e jovens a uma alimentação saudável. Uma ideia de história e roteiro poderia ser então que o jogador deve chegar ao final do jogo e deve ter coletado o maior número de alimentos saudáveis. Quando coletar um alimento saudável, acrescenta um ponto, e quando coletar um alimento não saudável, diminui 2 pontos. Claro que poderia ser bem mais elaborado, né? E um roteiro também, realmente fazer um roteiro para o jogo, tá? Aqui então a gente tem algumas listas de links, uma lista de links para objetos free, né? Então, são locais que a comunidade coloca para vocês estarem fazendo download de objetos, né, para poderem utilizar nos jogos de vocês. Então, tem o OpenGameArt, que é um site bem legal, tá? Tem o KineNL, tem o GameArt também, tem o Map Editor, que é um lugar para vocês realizarem e fazerem os sites que vocês querem, então de editor de mapas, tá? Tem um de padrões de fundo, né? Repetição de fundo, texturas. Então são bem interessantes, né? Para vocês fazerem. Todos esses links são para vocês fazerem todo o jogo de vocês ficar. Todos esses links são para o jogo de vocês ficarem totalmente free, né? E aí vocês não têm problema de royalties. Para procurar alguns tiles, então, para o nosso map, a gente vai dar uma olhada aqui no opengameart.org, então. Por exemplo, vamos procurar por arte em 2D, né? E vamos procurar aqui, por exemplo, aqui. Vamos ver aqui, eles têm uma sugestão aqui, né? E aí a gente pode visualizar os tiles antes, né? Duas imagens aqui de opções para a gente estar utilizando os tiles. E aí a gente pode realizar o download aqui. Sugestões então de sprites, né, que eu baixei que eu fiz download. Então esses aqui a gente fez o download lá do OpenGameArt, né? Então aqui tem a animação do jogador, né? E aqui algumas sprites do morango e de um sorvete. O background, então, esse aqui não foi criado pela gente. Storyboard. É muito importante, então, ter em mente o processo do jogo e do jogador, né? Então, tela do jogo, storyboard. Rascunhar mesmo o que vocês querem, qual a ideia do jogo, como vai ser a fase, se vai ter NPCs, que eles vão falar, né? É muito importante ter isso em claro, né? Se vai ter animação ou não, né? Como eles sugerem aqui. Né? No exemplo ali tem também o exemplo do Super Mario, que ele vai pular, as possibilidades que pode ter no jogo, se vai ter uma fase secreta, onde abre essa fase secreta, para onde vai, né? Então isso é muito importante ter ao longo do jogo. Muito bem, então, vamos praticar. Então, a partir de agora, a gente abre então a ferramenta do Construct.net. Para entrar no site, vocês acessem Construct.net. Né? Vocês acessam o site deles, né? É uma ferramenta bem legal. Vocês podem tanto fazer o download dela e instalar na máquina, ou vocês podem utilizar ele online, né? Aqui tem bastante coisas interessantes para vocês utilizarem, aprenderem, né? Tem uma parte aqui educacional, tem uma parte aqui toda a documentação dele online. Tem tutoriais também em português e inglês, né? Tem a parte de comunidade também, bem legal. Tem a parte de arcade com bastante jogos já que o pessoal já postou para vocês estarem acessando e visualizando que tipo de jogos vocês podem desenvolver também. E os jogos que vocês desenvolverem também, que são de arte suas e tal, vocês também podem estar colocando aqui para estar disponibilizando para outras pessoas estarem jogando. Né? E aí a gente pode logar aqui na nossa conta, né? Aí quem não tem conta aqui também pode criar uma conta, né? E aí a gente entra aqui com o logado e aí tem a opção Try It Now, né? Pra gente acessar a parte aqui do Free Trial, né? Que é a parte que a gente pode estar acessando gratuitamente. Essa parte gratuita, ele tem várias vantagens, né? De poder utilizar, aprender a usar a ferramenta. E a desvantagem é que ela permite apenas 20 eventos.
Mas 20 eventos dá para fazer muita coisa, tá? Então aqui ele tem vários exemplos já para vocês estarem usando e tem também como criar um novo projeto, né? Então aqui eu vou criar um novo projeto para vocês conhecerem a ferramenta. Tem ela que vocês podem ver já, ela toda já para iniciantes, ela toda em português já, né? Então eu vou criar um novo projeto. Aqui a gente cria o nome, né? Então, jogo saudável, né? Aqui é o tamanho que vocês querem dar para o jogo de vocês, né? Então, jogo paisagem, né? Vou deixar o padrão aqui. Aqui é o tamanho da tela que ela vai abrir, né? Começar aonde você quer abrir, né? Folha de paisagem, o retrato, né? E aí eu vou em criar. O legal aqui é que vocês podem salvar esse aqui na nuvem depois. Ele já vai direto para o seu Google Drive e aí fica legal porque fica disponível para você acessar em qualquer lugar. Da ferramenta em si, vocês podem ver que aqui na lateral ele possui aqui, bem no canto aqui, ele possui a parte de propriedades. Então aqui é propriedades do projeto em si. Então já tem aqui o nome do projeto, né, o nome do jogo inteiro, a versão do jogo, né, se vocês querem manter alguma descrição, algum endereço, o nome do autor, por exemplo, aqui, né, um e-mail, né, um website, né, alguns outros detalhes, por exemplo, até a cor da tela do fundo, aquela fundo bem, depois vocês vão ver que vai aparecer, cor do tema, outros detalhes, qual vai ser o primeiro layout que vai aparecer. Esse aqui, por exemplo, se vocês já criaram um menu de opções, é o menu de entrada, então vocês já podem abrir o layout principal, no layout de menu, ou a fase 1, a fase 2, a fase 3, já vão aparecer aqui qual você quer abrir primeiro, né? O tamanho da tela, aquele inicial lá, a gente pode ser mudado depois, então, né? Só a proporção da tela que é a que vem padrão, né? E aí, aqui, então, são as propriedades gerais do projeto. Nesse outro lado aqui, a gente tem o projeto, né, em si. Então, o que tem aqui? É a pasta do projeto. Então, aqui vai conter todos os layouts que a gente vai ter. Então, por exemplo, aqui a gente tem o layout 1, que no caso é esse aqui, né? Então, esse é o palco do nosso layout 1. Se a gente clica aqui, aqui já abre as propriedades desse layout 1, que a gente pode mudar o nome dele, né? Aqui a gente vincula qual é a folha de estilo desse layout 1, o tamanho que ele vai ter. Então, aqui, se eu der o Ctrl bolinha para trás do mouse, bolinha para frente, eu já vou dar zoom e menos zoom, né? Então, ele já tem aqui a proporção de 1708 por 960 padrão, mas se eu for fazer uma fase maior, eu posso ampliar ou diminuir, né? E aqui, então, e esse 1000 por 1000 é esse meu tamanho aqui que eu tenho, tá? Aqui, então, todas as minhas pastas. Então, o que eu for acrescentando aqui de som, músicas, imagens, ele guarda aqui na pasta do meu projeto. Aqui embaixo eu tenho as camadas que eu vou trabalhar. Como eu estou na versão gratuita, ele permite eu trabalhar com 2 camadas. Então, eu posso trabalhar na camada do jogo, que é o do jogador, por exemplo, e uma camada de fundo ou uma camada de interação com o usuário, de visualização. Então, vai depender conforme vocês vão jogando, tá? Então, esse aqui é meu palco, é onde tudo vai acontecer, né, do jogo em si. Espero que tenham gostado da ferramenta Construct 3. Deem um like nesse vídeo e se inscrevam no canal. Muito obrigada!